Olá, instrutor Matheus Henrique, e hoje venho trazer um assunto bem interessante a respeito de relacionamento interpessoal ou as relações interpessoais tão importantes no âmbito organizacional de uma empresa, tão importante na maneira como nos relacionamos e desenvolvemos nossos relacionamentos em grupos e o trabalho em equipe. Nós vivemos em uma sociedade, como já dito em outros momentos, precisamos uns dos outros. E para entender a dinâmica do relacionamento interpessoal, nós vamos observar que tem a ver com o nosso autoconhecimento de nós mesmos para poder mostrar o melhor de nós mesmos. Tem a ver também com a capacidade de dar e receber, fazer essa retrocomunicação com o outrem e poder receber algo em retribuição do que nós oferecemos às outras pessoas. É algo bem interessante que, para ter um bom relacionamento interpessoal, eu sempre falo nos meus cursos, sempre falo com os meus alunos o seguinte, que nós temos que permanecer com a lei áurea em mente, ou a regra de ouro. Você já ouviu falar da regra de ouro? Bem, o autor dessa regra de ouro foi Jesus Cristo. E Jesus, ele disse que tudo aquilo que nós queremos que os outros nos façam, nós temos que fazer do mesmo modo a eles. Ou seja, ele estabeleceu uma regra básica de convivência, que se nós utilizarmos como sociedade, nos tornaremos bons cidadãos. Se nós aplicarmos no nosso ambiente de trabalho, seremos bons profissionais e também melhoraremos como pessoa, no nosso autodesenvolvimento como ser humano, não só no âmbito profissional, mas no âmbito do desenvolvimento humano. Então, é dar para receber. É a lei da reciprocidade. Coloque em sua mente a regra de ouro ou a lei áurea, cujo autor foi Jesus Cristo. E ele nos ajuda estabelecendo aí um modelo para seguirmos de perto. Ele era um líder engajador, ele era um bom instrutor, ele era um exemplo de humildade. Então, para conviver em grupo, nós temos que desenvolver certas qualidades que nos façam parecer com esse líder, com esse exemplo que foi o Filho de Deus, Jesus Cristo. Observem o seguinte, a importância do dar para receber. No nosso conteúdo, em primeiro momento, você vai observar aí em relações interpessoais que tem a ver com essa questão da comunicação em grupo, do seu relacionamento em grupo, de como você se porta e a sinergia que você consegue aplicar à sua equipe de trabalho. Mas, a primeiro ponto, para podermos estabelecer uma linha tênue até o final do assunto, nós temos que acreditar em nós mesmos. Então, você aluno, você profissional que está buscando a sua otimização profissional, acredite primeiro em você. Isso vai gerar autoconfiança e você vai poder fazer uma autoanálise de si mesmo. Com essa autoanálise, eu vou poder me conhecer para também conhecer o ambiente a qual estamos inseridos, especialmente no mundo corporativo das grandes empresas, onde precisa-se de diversos setores para que a máquina empresarial ou organizacional possa funcionar. Então, em qualquer campo da nossa vida, seja em âmbito profissional, seja na sociedade, nós devemos se ater ao autodesenvolvimento, ao desenvolvimento pessoal e o relacionamento interpessoal ou as relações interpessoais. Tenha isso em mente. Outro fator interessante que temos que ter em mente na nossa carreira profissional, na nossa relação com outros profissionais, com a equipe de trabalho, é a busca do autoconhecimento para posteriormente desenvolvermos o autodesenvolvimento. E temos que fazer algumas perguntas que o conteúdo aqui nos mostra e você vai poder observar aí no seu caderno de atividades. Como trabalho com os outros?
Será que eu estou enxergando da maneira adequada? Como será que eu me porto com outras pessoas? Por que os outros não conseguem ver o que eu vejo? Será que estou buscando trabalhar de maneira coesa com a equipe? Ou a equipe que tem que se adequar à maneira a qual estou trabalhando? Por que não percebem a clareza das minhas intenções? É outra pergunta de autoanálise. Por que os outros complicam tudo? Será que realmente o problema está nos outros ou eu não aceito a maneira como os outros interagem ou se importam no ambiente? É interessante ter essas perguntas porque isso vai me ajudar a fazer uma autoanálise de um autodesenvolvimento e buscar aplicar esse autodesenvolvimento na nossa vida profissional. Esse é um feedback muito importante. Claro que temos que acreditar em nós mesmos, isso é verdade. Porém, é interessante fazer essa pergunta. O problema está em mim ou está basicamente na minha maneira de se relacionar com os outros? E quando você tem uma autoanálise e enxerga o reflexo da sua imagem pessoal, o que você é realmente, você vai poder aplicar no seu ambiente de trabalho. Há quem diga que da porta da empresa para dentro só o profissional e da porta da empresa para fora sou a pessoa ou o pessoal. Mas será que isso realmente acontece? É interessante que, por exemplo, se você não estiver bem no seu lar, com algum problema familiar, isso vai refletir no seu trabalho, muito embora isso possa parecer antiprofissional. Então, nós temos uma visão da integralidade do nosso ser. Então, se nós queremos dar um bom exemplo lá fora, ou no âmbito profissional, no ambiente a qual trabalhamos, eu tenho que me preocupar com o que eu sou no íntimo. É a dinâmica do ser integral. Tenha isso em mente. É importante analisar esse aspecto também. É interessante termos em mente que o relacionamento interpessoal ele vai se desenvolver sobre dois fatores específicos, como nós nos relacionamos com as pessoas. O primeiro fator é a questão da simpatia, ou seja, se eu sou uma pessoa simpática, simpatizante, se eu sou uma pessoa que busco ter uma boa interação e cooperação, certamente terei um aumento da minha produtividade e o meu relacionamento com a equipe de trabalho. Haja vista que eu não consigo trabalhar sozinho, independente da função, sempre irei precisar de alguém, de um setor específico e de um profissional específico. Então lembre-se, simpatia, cooperação, mais produtividade. O segundo fator é a questão da antipatia, uma pessoa apática, aquela que afasta as pessoas de si, aquela pessoa que não tem empatia pelos outros, ela não vai ser simpática, então ela vai ser uma pessoa apática. Isso gera sentimentos negativos, o isolamento pessoal e afasta os demais da equipe. Pode haver uma queda na produtividade. Então, temos que ter esses dois fatores em mente para termos um bom relacionamento interpessoal. Deve ser desenvolvida também, ou desenvolvidas, outras aptidões. Por exemplo, como falar, como ouvir, como dialogar, como se relacionar, como elogiar, se for necessário, um membro da equipe, como disciplinar, no caso, se você for um líder, como você vai aplicar a disciplina, sempre levando em consideração, sem assédio moral, como eu tenho um pensamento sinérgico. O que é a sinergia? É o trabalho em sintonia. E eu gosto muito de exemplificar sobre a equipe de trabalho. Imaginemos um campo de futebol. O treinador ele trabalha com jogadores diferentes, em posições diferentes, de formações diferentes, de realidades diferentes. E ele consegue sintetizar uma harmonia dentro de campo. E ele vai tentar propagar e incutir o desejo nesses jogadores que no campo do esporte os treinadores costumam chamar de entrosamento. Ou seja,
O entrosamento é o trabalho em equipe, é aquela unidade e coesão de pensamento. Então, para ter um bom desenvolvimento interpessoal, também é interessante observar esse exemplo dos jogadores de futebol, do time de futebol. Ele só vai ser bem sucedido se ele tiver entrosado, se ele tiver um bom líder, se ele tiver comunicação e esse gerenciamento dessas competências e informações. Nós, quais coadjuvantes, na nossa equipe de trabalho, também devemos promover essa sintonia, essa sinergia, a coesão e a unidade de pensamento. Certamente seremos bem-sucedidos e, se aplicarmos isso, bons profissionais. Então, dê atenção ao seu autoestudo, ao caderno de atividades sobre relacionamento interpessoal. Não esqueça também de desenvolver o trabalho interdisciplinar. É uma satisfação sempre estar interagindo com vocês. Até o nosso próximo encontro. Bons estudos!